Olá, todo mundo. Aqui é o Maurício Bussab, da Trattori, na tradicional live de quinta-feira, 3h30 da tarde, da Trattori. Em primeiro lugar, deixa eu ver se tá entrando aqui, se está sendo transmitido. Espera aí, só preciso checar se o áudio tá indo, porque de vez em quando não dá certo isso aí. Então, deixa eu ver se o áudio está indo bonitinho, se está mutado, se está de qualidade. Vou dar um play aqui no que já rolou até agora. Vamos ver se está entrando. Pera. Beleza, tudo certo. Então, gente, essa é a live da Trattori, é o nosso plantão de dúvidas. Vocês preparem as suas dúvidas aí, vocês já veem o que vocês querem saber. Então, hoje, o assunto é muito especial, a gente sempre tem um assunto que a gente escolhe para falar na live, mas sempre está aberto para todo tipo de pergunta, tá? A gente tem um convidado daqui da própria Trattori, que é o Davi Dines, que vai entrar para ajudar a gente a conversar sobre o assunto, mas o que vocês tiverem de pergunta, manda bala, pode perguntar o que for, tá? Sobre distribuição digital, etc. Como sempre, deixa eu explicar rapidamente o que é a Trattori. A Trattori é uma distribuidora, a Trattori não é um selo, a Trattori não é uma gravadora. O que a Trattori faz? A gente começou trabalhando há 18 anos com venda de CDs. Então, a gente pegava CD dos artistas independentes e colocava na loja de disco. Aí o mundo foi ficando mais digital, a gente desenvolveu nossa própria tecnologia e hoje é a mesma coisa, só que digital. O artista vai, se cadastra na Trattori, sobe a sua música, sobe a sua capa, sobe os metadados, a gente coloca nas plataformas digitais todas, recolhe o dinheiro devido, repassa para o artista, menos um FII da Trattori, tá? Então é isso que a gente faz, é muito simples. E essa imagem que está aparecendo embaixo do trattori.wordpress.com é o nosso blog, tá? Que tem sempre um monte de assuntos super interessantes. E a pessoa que mais escreve na Trattori é o Davi, que eu vou chamar daqui a 10 segundos. Espera um pouquinho, só dar um oi para uma turma. Will Robinson tá aí, como sempre, está sempre prestigiando a gente em todas as lives. Valeu, Will Robinson. A Estela Madaloso, que faz mídias sociais para a Trattori, está aqui também. Zé Brasil, diga lá, Zé Brasil, beleza? Danilo Santa Santana, beleza, tudo bom? O Eda, que faz a parte de liberação de direitos autorais na Trattori, está aí também. Um monte de gente que escreveu. Se você estiver assistindo, pode mandar um abraço aí, a gente manda um abraço para você de volta. Vou chamar o Davi Dines. Davi Dines está entrando na live. Davi, fala oi. Tudo bom, Maurício? Tudo bom, pessoal? Olá, tudo certo? O nosso assunto de hoje, que atendendo a pedidos, é sobre playlists oficiais das plataformas e como fazer para conseguir entrar nelas. Acho que é legal primeiro a gente perguntar para o Davi. Davi, conta um pouquinho o que é uma playlist oficial, o que é isso? Beleza. A maioria das plataformas oficiais de streaming de música, né? Você tem aí como grandes nomes desse mercado, né? Você tem o Spotify, você tem a Deezer, Apple Music, Tidal, Amazon Music, Napster, enfim. Todas elas têm um departamento chamado de editorial, né, que basicamente são alguns curadores, jornalistas, enfim, pessoas ligadas ao meio da música que alimentam as playlists que são, enfim, que têm maior destaque dentro da própria plataforma, são playlists da própria plataforma. Então, por exemplo, dentro do Spotify você tem enfim, a novidade da semana, você tem várias playlists dentro de MPB, de rock, de cada gênero musical, algumas playlists comemorativas que acontecem também, enfim, voltadas a assuntos em vigor naquele momento, né? E, enfim, essas playlists geralmente são as que têm mais visibilidade e são os espaços mais disputados dentro das plataformas, né? Uma vez que elas são as grandes janelas também para o material que está sendo lançado, enfim, para os lançamentos. E, de toda forma, também uma coisa que é interessante, mesmo que essas playlists elas sejam, enfim, grandes janelas para os artistas, né, tanto artistas novos quanto artistas que já são conhecidos, é interessante pensar que o pessoal do editorial, dentro dessas plataformas, eles não se enxergam como sendo essa grande janela. Eles entendem que o trabalho que eles desempenham dentro dessas playlists é mais como um elo a mais dentro de uma cadeia de eventos na carreira de um artista.
Então, mais do que ser um grande espaço de destaque, eles veem, tipo assim, olha, o artista já está movimentando sua carreira, já está fazendo isso aqui, já está chamando determinada atenção, o público já está chegando junto, bora somar junto com ele para mostrar ele para mais pessoas, e assim ampliar essa caminhada em que ele já está. Bacana essa. Então é interessante essa diferença de perspectiva, né? Para o artista, especialmente o artista independente que tem pouca verba de marketing, pouco braço para poder trabalhar, promover o seu lançamento, para ele a playlist é uma grande ajuda, né? Mas o pessoal que faz a curadoria da playlist enxerga isso da maneira oposta. Eles enxergam como se fosse, vamos lá, vamos ajudar a somar nas ações de marketing que o artista já está fazendo. Ou seja, posso entender também, então, que é muito mais fácil a gente conseguir um destaque numa playlist se a gente já tiver uma ação rolando. Exatamente. Eles sempre querem saber o que já está em andamento mesmo da estratégia do artista, eles querem entender como que o artista tem um plano mesmo de carreira, né? Por exemplo, olha, estou lançando esse single agora, mas também o que veio antes disso, o que vai vir depois disso, que ações que estão sendo desenvolvidas, se vai ter outros singles chegando em quanto tempo, se vai ter um álbum chegando, se tem lives acontecendo, se tem veículos, influenciadores falando sobre a pessoa, se está tendo uma crescente mesmo de consumo dentro da plataforma. Eles querem entender isso também para se contextualizarem e darem o espaço mesmo que eles julgam adequado diante dessa relevância do artista, né? E aí essa gravidade que eles buscam é muito voltada para isso, para números, engajamento nas redes sociais, as execuções, imprensa, outras ações importantes, colaboração, circulação, assim que possível, né, no caso seja, enfim, possível tocar por outros lugares, enfim, e aí eles levam isso em consideração. Isso não quer dizer que eles não prestam atenção em artistas que estão no estágio inicial de carreira, eles prestam bastante atenção, mas eles querem também entender, dentro daquele contexto, que o artista está numa crescente. Então, se o artista ainda tem uma base muito pequena e que não está sendo possível ver essa movimentação ainda, eles provavelmente vão considerar seu trabalho para playlists editoriais quando tiver uma gravidade um pouquinho maior, quando eles puderem entender esse movimento. Deixa eu vou só fazer um jabá do Davi aqui. Caramba, como é que eu faço isso aqui agora? Acho que eu vou tirar você, Davi, um instante, espera um pouquinho. Tá, aí eu consigo mostrar isso aqui direito. Pronto. Isso aqui é um texto do blog da Trattori. Eu vou colocar o link desse blog, desse texto, aqui embaixo, nos comentários aqui mesmo, tá? Esse link aqui que eu estou postando agora, tá? Então, esse link que eu coloquei é para esse texto aí, que se chama 4 dicas para oferecer sua música aos editores no Spotify for Artists. É específico do Spotify, tá? Mas esse texto foi o Davi que escreveu, ele vai tocar nos assuntos principais aqui, mas vale a pena vocês lerem sobre ele depois, tá? Então o Davi voltou. Já tem perguntas, mas eu vou deixar essas perguntas. Tem 2 perguntas sobre pré-save. Tem uma perguntando se o pitching funciona mesmo, já vamos falar disso. Bom, o Ben Charles está fazendo uma pergunta mais geral, depois a gente fala sobre isso. Vamos falar. Davi, quer falar um pouquinho sobre o processo de pitching e o que é isso e esse mistério do pitching? Beleza. O pitching é basicamente esse oferecimento mesmo do produto para os editores das plataformas, né? E é algo que a Trattori faz pelos artistas e que, no caso dos artistas que têm acesso ao Spotify for Artists, eles conseguem fazer isso diretamente para os editores do Spotify. E aí, basicamente, o que é necessário, enfim, entrando no Spotify for Artists, sempre vai ter ali uma aba de produtos, e aí quando você tem um produto prestes a ser lançado, ele vai aparecer numa aba que chama Upcoming, que aí vai aparecer essa função mesmo para você poder fazer esse pitch. Tem que reivindicar o Spotify for Artists, né? Exatamente. Antes de tudo, precisa reivindicar o Spotify for Artists lá no artists.spotify.com. E aí, de toda forma, o que vai ser necessário? É necessário, antes de tudo, cadastrar o produto para distribuição com pelo menos 3 semanas de antecedência, porque aí a gente tem o tempo adequado para poder apresentar para os editores das plataformas todas e também para
enfim, ingestão desse produto dentro dos sistemas de cada plataforma, enfim, e aí vai aparecer o produto por lá antes mesmo da data de lançamento. Isso porque a data de lançamento, ela é tida como crucial para os editores das plataformas. Ela é o momento da maior janela de exibição daquele determinado produto. Porque, enfim, acaba que, como muitos editores são jornalistas, então existe uma lógica jornalística em torno daquilo, né? De dar a notícia primeiro, de ser ali, enfim, o primeiro espaço de divulgação ali de um produto que acabou de chegar, né? E, enfim, aí por isso a gente pede essa antecedência de algumas semanas. E aí o pitching dentro do Spotify for Artists, ele só vai ser possível antes mesmo do lançamento. E aí, lá você vai ter algumas funções de identificação da faixa, mesmo em termos de gênero musical, instrumentos usados, como é que é o arranjo, o idioma que é cantado, se é instrumental, e, enfim, ali também você vai poder definir qual que é o lugar de maior importância dentro da carreira do artista, né, a cidade na qual ele está baseado, que ele mais trabalha, ou que tem o maior público também pode ser. E ali também ele vai ter um espaço para poder fazer um texto curto, geralmente ali de 500 caracteres, para poder, enfim, vender o peixe dele ali. Então é bom aproveitar esse momento também para poder descrever de uma maneira sucinta e chamativa o que é o produto, e também um pouco do contexto de como ele está sendo lançado, né, para que os editores possam entender a relevância dele dentro da carreira do artista e dentro desse momento do artista também, como que isso pode estar alinhado com o que a plataforma está desenvolvendo, né? Muito bem. Tem aqui uma dúvida que é bastante comum, que é o seguinte: nós estamos sempre falando de lançamentos, né? Uhum. Aí o Danilo Santana está perguntando, o que acontece com um produto que não é lançamento? Existe alguma maneira da gente conseguir entrar numa playlist ou fazer pitch de um produto que não é lançamento? É mais difícil, é possível, mas é mais difícil. O que vai ser necessário? Aí você próprio não vai conseguir pelo Spotify for Artists, aí é a própria distribuidora que vai ter que fazer esse movimento, mas aí, como é uma possibilidade menor, o que é necessário é ter uma ação de promoção em andamento, que a gente consiga montar um case para poder apresentar para as plataformas, falando, olha, está tendo uma movimentação em torno desta faixa específica que o artista está trabalhando, ele vem fazendo isso com essa música, ele já vem sendo assunto aqui e ali, e com isso a gente consegue, enfim, argumentar mesmo com os editores para considerarem aquela faixa depois do período de lançamento. Mas, enfim, repetindo, é sempre uma possibilidade bem menor. Então, as plataformas sempre estão de olho mesmo no que está sendo lançado agora. Tá. A gente tem aqui algumas perguntas sobre pré-save. Deixa eu deixar de descansar um pouquinho, deixa eu falar o que é pré-save. Pré-save, muita gente não sabe disso, mas o pré-save não é um recurso da própria plataforma. O que é o pré-save? Pré-save é o seguinte: você manda um link para as pessoas clicarem naquele link e salvarem antes de lançar na sua biblioteca a sua faixa que ainda não foi lançada. Ou seja, no momento que ela foi lançada, ela entra na sua biblioteca. As próprias plataformas não oferecem esse recurso. Isso é feito por empresas terceiras que construíram uma infraestrutura para fazer isso aí. Então, é bacana como ferramenta de promoção, vale a pena você fazer. Aí a Luciana está perguntando, até que ponto o pré-save funciona? Ele funciona na medida que você o promove. Exclusivamente dependente de você promovê-lo. E alguém fala assim, alguém perguntou, uma mão perguntou, o pré-save pode prejudicar se não tiver muito engajamento? A minha resposta, não sei se o Davi vai discordar, mas eu acho que não, porque nem tem a ver com a plataforma. A plataforma nem sabe quantas pessoas fizeram pré-save ou não, eles não ficam olhando para isso. Então, não prejudica. Agora, se você não vai promover, bobagem fazer. Você está perdendo tempo, você tá fazendo à toa. Só faça pré-save se você realmente tem condições de promover e promova. O pré-save só existe se você promover, só serve como ferramenta de promoção. Davi?
Sim, eu concordo. As plataformas, na verdade, elas ficam um pouco de olho no algoritmo, então se tiver, por exemplo, uma movimentação muito grande em torno de um produto antes de ser lançado, aquilo vai chamar atenção para os editores e falar, olha, vamos considerar isso aqui para, de repente, alguma playlist, algum tipo de destaque. Isso pode acontecer quando um pré-save tem uma movimentação muito grande, mas quando não tem uma movimentação, realmente isso não é um fator preponderante. E, de toda forma, o pré-save acaba sendo uma ferramenta boa também para você, enfim, você consegue ligar ações enfim, juntando a sua página com o seu público ou uma ação específica de promoção. Dentro disso, por exemplo, tem como você vincular dentro de um pré-save um link exclusivo que a pessoa vai ter desconto em determinado produto seu, ou que ela vai acessar algo, enfim, que só vai estar disponível para aquelas pessoas que completaram o pré-save. Tem como fazer, por exemplo, o pré-save, e aí as pessoas que fizeram o pré-save no Spotify recebem um convite automático para poderem seguir a sua página dentro do Spotify, que é uma coisa importante para os artistas, né? A questão de seguidores na página de artista. Então, tem algumas coisas que podem, enfim, ser interessantes dentro desse aspecto de promoção, mas, de toda forma, realmente é um movimento do artista para poder angariar as pessoas e para poder chamar essa atenção, né? E trabalhar com essa expectativa do lançamento que está chegando, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, tem algumas perguntas mais gerais, deixa eu só responder essas. O Ben Charles está dizendo que ele fez o cadastro aqui na Trator, ele está fazendo, não assinou o contrato ainda, mas ele está querendo tirar algumas dúvidas, ele não quer que seja por e-mail, porque ele está dizendo que e-mail está demorando alguns dias, e realmente demora, o e-mail é suporte, então não é na mesma hora, às vezes demora 2 dias para responder. Peça no e-mail para a gente entrar em contato, para poder, se você quiser uma conversa mais geral, fala isso no e-mail, fala, olha, eu queria conversar com vocês por telefone. Nesse momento, o telefone da Trator não está funcionando, porque está cada um trabalhando da sua casa. Então, a gente não tem como solucionar isso por enquanto. A gente está contratando um PABX na nuvem, que vai permitir que a gente distribua as chamadas entre os celulares das pessoas nas casas. Mas, por enquanto, não dá para fazer isso. Então, só mesmo por e-mail, peço desculpa para o Ben Charles, e-mail ou rede social. Se você entrar aqui no Facebook, na nossa página do Facebook e entrar com uma pergunta lá, no direto do Facebook, a gente consegue responder e você tem um diálogo um pouquinho mais rápido. Mas peça, por favor, para a gente entrar em contato. Mais ou menos a mesma pergunta foi o Laércio Tupan, que está falando que quer lançar para a Trator e pode rolar uma parceria. Manda essa mensagem para a gente conversar sobre isso. O Zé Brasil está tentando resolver umas dúvidas de cadastro de artistas participantes. Zé, manda no contato@trator e tudo que você quer fazer de alteração e a gente faz para você, tá? Já pergunta lá o que dá para fazer. Vamos lá. Voltando para o pré-save, a Luciana tem uma seguinte pergunta. O pré-save tem uma coisa chata para o público, que é preciso entrar com senha em vez de cair direto no aplicativo. Muita gente não gosta. O que você... Na verdade, depende de qual plataforma você está fazendo pré-save também, e se a pessoa está logada ou não dentro daquele serviço no browser, né? Porque, enfim, é uma interface ali que vai juntar Spotify, geralmente, Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, e aí a pessoa precisa estar logada em um deles dentro do browser para poder concluir o processo por inteiro. Acaba que é a solução que a maioria das plataformas que fazem pré-save chegaram para poder, enfim, ter esse vínculo, ter essa informação, né? E uma coisa que é interessante do pré-save também é que eu esqueci de falar antes, que tem uma questão que muitas vezes a gente consegue ter dados das pessoas que, enfim, completam o pré-save, né, com sucesso, que aí dá para o artista depois fazer, enfim, mandar e-mails, fazer um remarketing, qualquer tipo de ação desse tipo, assim. Então, dá para você ter acesso a contatos das pessoas para poder também entender um pouco a demografia das pessoas, de onde que elas são, qual a faixa etária que elas são, para você entender um pouquinho do desempenho inicial ali da faixa. Então, é mais isso, mas realmente toda a plataforma de pré-save vai levar para esse lugar, porque realmente a pessoa precisa estar logada dentro do browser para poder concluir. Só complementando, estou colocando aqui o contato@trator, que é o e-mail que eu mencionei, que é o nosso e-mail do suporte, para quem tiver mais dúvidas específicas sobre seus lançamentos, tá? Mais perguntas de pré-save. O Dave Haywood está perguntando o seguinte,
quanto tempo de antecedência a gente deve fazer o pré-save? O que a gente recomenda é 2 semanas, mas a gente pode gerar o link do pré-save a partir de, geralmente, 3, 4 dias, a partir do produto sendo aprovado junto à Trattori, que aí a gente já vai ter enviado para as plataformas todas, a gente vai ter um link já dentro dos principais serviços de streaming. Então, 3, 4 dias, é só pedir para a gente pelo contato@trattori.com.br, pedir esse link do pré-save, que a gente já consegue entregar. Mas o que a gente recomenda mesmo é 2 semanas de antecedência. Tá bom. O Guilherme Andrieta está agradecendo as informações, são muito úteis para os artistas, etc. Que mais? Sobre pré-save, sobre... sim, pergunta. Você viu que ele está perguntando aqui se o pré-save que a gente faz serve também para o YouTube. Não serve para o YouTube, mas tem como a gente incluir o link do YouTube por lá. Realmente... enfim, se você já tiver um link prévio do YouTube por lá, enfim, caso você vai fazer uma Premiere por lá e já tenha o link, manda pra gente que a gente pode incluir dentro do link de pré-save. E aí, uma coisa que é interessante do pré-save também é que a partir da data do lançamento, ele virá automaticamente um Smart Link, no caso do pré-save que a Trattori faz, né, que é como uma plataforma que chama Feature FM. Enfim, a partir do momento que já está no ar, ele pode continuar sendo usado para divulgação, que, enfim, as pessoas vão poder acessar aquelas plataformas e outras para poder ouvir o produto. Tá. O Mamão tem uma questão mais geral sobre contrato, depois a gente fala. Quer continuar aí? Você tem aí anotado mais alguma outra coisa para falar sobre... Sim, eu vi uma pergunta aqui da Luciana Araújo, falando, se um artista não tem engajamento no lançamento, vale relançar o mesmo fonograma em um momento melhor? Eu diria que entra na questão mesmo do reforço, entra naquela questão de a distribuidora precisa montar esse case para apresentar para os editores por que aquela faixa é relevante agora. Mas, de toda forma, no Spotify for Artists, por exemplo, se a faixa já foi lançada, você não consegue oferecer ela lá dentro do sistema, porque ela já vai constar dentro do sistema do Spotify que aquela faixa já esteve no ar antes. Então, de toda forma, o que pode ser interessante, de repente, vendo as possibilidades, é lançar uma outra versão da gravação, de repente uma versão acústica, uma versão, um remix, ou enfim, algum outro tipo de arranjo. Por exemplo, é uma possibilidade, chamar uma participação especial para essa faixa. São formas de você movimentar uma faixa que já foi lançada, mas ainda assim ter um sabor de novidade que vai engajar também os editores nesse sentido, né? Na tua experiência, Davi, como é que é o processo de decisão do editor na hora que ele recebe? Porque, olha, quantos álbuns são lançados por dia? Só a Trattori está colocando no ar mais ou menos uns 100 álbuns por dia. Você imagina as outras distribuidoras juntas? Eu vou chutar que no total no Brasil a gente esteja lançando 500, 600 álbuns diários, tá? Inclusive singles e álbuns, né? Então, vamos chutar que estão indo para o ar todo dia, só no Brasil, umas 6 mil faixas. Estou chutando, tá? 5 mil, 6 mil faixas. Esse seria meu chute. Como é que um editor consegue olhar essas 5 mil faixas diárias e decidir o que vai para as playlists ou não? O que você acha que eles levam em consideração? Eles levam em consideração performance dentro da plataforma, se o artista está movimentando ali, se tem uma crescente de ouvintes mensais, de seguidores, se o artista está, por exemplo, no caso do Spotify, se o artista está atualizando ali sua página de artista, está engajando o seu público por ali, está convidando o público para ouvir por ali, por exemplo, atualizando as fotos, criando playlists, atualizando biografia, enfim, acaba que são coisas pequenas, mas que contam para os editores. E também ter um bom pitch. E aí o bom pitch depende justamente de entregar, enfim, uma visão que corresponda, enfim, a uma contextualização adequada do produto, por que aquele produto é importante, por que aquele produto é relevante dentro da caminhada do artista, e como que ele é possivelmente um fator que vai levar o artista para um crescimento que eles possam apoiar.
Então, é basicamente isso. Acaba que é um critério de noticiabilidade muito próximo do que é na imprensa musical. É o que eu costumo falar quando as pessoas me perguntam o que eu tenho que preparar para fazer o pitching para as plataformas. Eu falo para as pessoas, para os artistas, que a relação entre vender, fazer o pitching para um editor de uma plataforma é muito parecido com a mecânica de você fazer um assessor de imprensa tentando vender a pauta para um veículo, né? O tipo de informação necessário é mais ou menos parecido. Então, da mesma maneira, um jornalista vai fazer uma matéria de um artista que ele vê que tá aparecendo por aí, que está sendo falado, que tem certa visibilidade, que está rodando por aí, né? Sim, certamente. E aí, só que aí no caso das plataformas, elas também vão olhar essas outras variáveis, assim, de performance mesmo do artista, em termos de números, em termos de comunidade, como é que está aquele crescimento dele, como é que estão as redes dele, isso é algo que eles levam em consideração também. E uma coisa que eu acho que vale a pena também falar em relação nessa questão de pitching, do processo de pitching, é que os artistas, é importante sempre que eles conheçam as playlists oficiais das plataformas. Sim. Porque não adianta, enfim, fazer um pedido de pitching se você não conseguir encontrar um recorte que a plataforma já ofereça que a sua música caiba, que não caiba, né, no caso. Por exemplo, as plataformas dentro das suas playlists oficiais, boa parte delas ainda não cobre todos os gêneros musicais. Então, por exemplo, você tem algumas lacunas que, com o tempo, elas vão sendo preenchidas. Por exemplo, você tinha uma lacuna de jazz brasileiro que, recentemente, o Spotify cobriu. Você tinha uma lacuna de música instrumental brasileira que, recentemente, também foi coberta. Mas ainda existem algumas lacunas. Por exemplo, existe uma lacuna dentro de blues brasileiro. Existe uma lacuna de erudito brasileiro. De música nativista do Rio Grande do Sul. Não tem playlist oficial desse tipo de música. Então, acaba que é importante contextualizar isso também. Muito bem. Tem duas perguntas sobre faixas dentro de single. Uma é do Danilo Santana, que diz o seguinte: eu tenho 4 singles lançados, né? Aí eu empacoto como um EP e coloco uma faixa a mais. Posso lançar? Pode. O que você não vai poder é fazer pitch dessas faixas, porque essas faixas vão ser consideradas já lançadas. Ele vai poder fazer pitch só da inédita. Só da inédita. Uma faixa que tem mesmo SRC, mesma duração e etc., você não vai conseguir fazer pitch dessa faixa, a não ser só da faixa nova, tá? Outra pergunta parecida, o Pedro Serra quer saber se ele consegue fazer só o pitch de uma faixa por álbum. Sim, na verdade, os editores pedem que você priorize uma faixa dentro do lançamento. A cada lançamento, você precisa priorizar uma faixa para que eles considerem. Não significa que a faixa que você priorizar vai ser a escolhida por eles dentro de uma playlist oficial. Acontece também de alguns casos de a gente oferecer pitches, por exemplo, falando, olha, faixa 1 é a faixa de trabalho, mas aí a faixa 3 é escolhida pelos editores. Acontece. Não é muito comum, mas acontece também. Luciana elogiando o blog da Trattori, mais uma vez, tem 2 elogios hoje do blog da Trattori, parabéns, Davi. É o Davi que escreve 98% do blog da Trattori, então, parabéns, Davi. Valeu, gente. Qualquer, enfim, sugestão que vocês tiverem também, mandem pra gente, estamos aí à disposição. Olha, o Ben Charles está perguntando, eu tenho 10 discos gravados e eu preciso buscar meu público, como é que eu posso promover o lançamento do meu álbum? Poxa, Ben, eu diria mesmo para você focar no produto que você está lançando por agora, e também, enfim, levando em conta também toda essa trajetória de carreira sua mesmo, tentar vender isso de uma maneira, assim, por exemplo, esse disco, ele é o resultado desta trajetória aqui, enfim, realmente entender os seus números, entender onde você está em termos de mercado também, e buscando quem está próximo de você para poder ir ampliando, assim, em termos de gravidade, assim. É muito interessante de ver como que as próprias plataformas entendem essa gravidade, né, que é justamente esse senso de comunidade crescente em torno do músico, e até mesmo dentro da comunidade da música. Então, é importante, eu diria que é importante você ter uma comunicação boa, você ter uma presença de redes sociais boa, e aí, enfim, buscar mesmo essa ampliação também.
Outra pergunta aí deixa, tem... Olha, não tem mais perguntas sobre o tópico de hoje. Tem pergunta de Madiate sobre letras no Spotify e no Instagram. Aí tem uma outra pergunta sobre contrato. Vamos falar, vamos só continuar o assunto de pitching e playlists para poder encerrar isso aí. Depois a gente vai para os assuntos mais gerais. Certo, beleza. Acho que mais que tinha para a gente falar sobre isso? Bom, deixa eu só ver aqui dentro do que eu tinha anotado aqui também. Bom, eu falei da antecedência, né, que é importante. Tem essa questão mesmo de que um fonograma que já foi lançado, você não vai conseguir oferecer dentro do Spotify for Artists novamente, mesmo que seja um produto novo, né, então é necessário que seja uma faixa nova. Enfim, eu acho que de modo geral a gente já cobriu a maior parte mesmo das questões. E aí, enfim, beleza. Caso... Então, vamos sair um pouquinho do assunto, então, e a gente, se for o caso, a gente volta. Deixa eu falar... Beleza. Eu acho que é o Ben que perguntou isso. Espera um pouquinho, quem que perguntou? Aqui, o Mamão. Essa pergunta é boa. Não tem a ver com o assunto de hoje, mas tem a ver com distribuição em geral. Ele está perguntando assim, por que a Dito paga 100% e a Trattori paga 75%? Porque os modelos de negócio são diferentes. Você percebe que a Dito, para ela pagar 100%, ela tem que estar tirando dinheiro de algum outro lugar, certo? Senão não tem como pagar a conta de água do escritório, nem os funcionários, certo? Então, ela paga 100% porque ela cobra taxas de cadastro muito altas. A Trattori, por exemplo, nesse momento, durante a pandemia, a gente não está nem cobrando nenhuma taxa de cadastro. Você cadastra, não paga nada e a gente repassa 75%. A gente fica com 25%. O modelo de negócio da Dito e o modelo de negócio também da Tunicor, eles cobram uma taxa de cadastro e não pegam porcentagem. É uma taxa de cadastro razoavelmente alta e tudo que você precisa fazer, eles vão te cobrar mais. Quer gerar um ISRC temporário? Vai cobrar mais. Quer recolher o autoral das plataformas? Vai cobrar mais. Tudo que você tiver que fazer lá vai cobrar mais. É melhor ou é pior? Sei lá, é um modelo diferente. É um outro tipo de negócio, tá? A gente trabalha no modelo de porcentagem. Nesse momento, a gente nem está cobrando taxa de cadastro. Você cadastra com a gente repassa 75%. É simples assim. E você dá uma olhada lá, vê o que... Também vê o seguinte, tudo isso aí, imagina que esse contrato, essa porcentagem, é mais ou menos o preço que você está pagando. É como se você estivesse indo comprar comer um PF na padaria, e aí você tem um valor que você vai pagar naquele PF. Como é que você decide qual é o prato feito que você vai comprar? Tem 8 padarias em volta de você que oferecem refeição. Você vai resolver. Você não vai resolver só qual que é a mais barata. Claro, você pode perfeitamente comprar a comida mais barata que tiver no teu bairro, mas você vai estar trocando alguma outra coisa por esse preço, certo? Alguma coisa você vai ter alguma desvantagem por ser tão barato, certo? O PF mais barato, às vezes, pode não ser tão saboroso, pode vir... Mesma coisa na distribuição. Você pode optar pela distribuição mais barata, mas espera aí, será que você vai conseguir falar com alguém na hora de precisar deles? 1, 2. Será que alguém vai prestar atenção no teu lançamento? Vai fazer pitch mesmo? Alguém vai... na hora de fazer alguma correção dos seus dados, você vai ter com quem falar e pedir correção? Então tem essas coisas todas que você tem que ver, tá? Não é só simplesmente ver, é o mais barato esse aqui, eu vou lá. Pode ir, mas rapidamente você vai ver que tem o que os americanos chamam de trade-off, né? Você põe de um lado, mas você tira de outro. Outra questão, uma questão interessante, que é a seguinte, o Dave perguntou o seguinte, 25% de direitos autorais ficam com a Trattori, os outros 75% ficam como entre intérprete, autor e execução pública. Dave, isso aí é só o fonograma, é como se fosse venda de disco, tá? Execução pública não passa pela Trattori, não tem nada a ver com a gente. Vai pelo ECAD, vai para a sua sociedade arrecadadora, e aí vai para você. Abramos, UBC, Socim, Proamar, etc. Você vai do ECAD para essa sociedade e da sociedade para você. Não passa pela Trattori dinheiro da execução pública, tá bom? Bem, Charles, contrato inclui serviço de editora, outro contrato. É opcional o serviço de
de arrecadação de autoral. Você pode optar pelo autoral ou não. A gente chama isso de digitratori. A gente vai lá e pega o dinheiro do autoral para você também e repassa também 75%. Magliatti. E aí, no caso, a questão só completando bem, Charles, aí não chega a ser um serviço de editora, é só uma questão de arrecadação onde possivelmente está retido. Para outros fins, a obra vai continuar sendo direta. Não é um serviço de edição, a gente está arrecadando só o autoral das plataformas. Todos os outros serviços de edição continuam livres para você assinar ou com quem você quiser, ou se você quiser depois passar para uma editora, pode, não tem prazo, a qualquer momento você pode passar para uma editora. Mas Magliatti está perguntando sobre as letras. Já atualizou tudo no Music Match, mas não foi para o Instagram, pelo que eu entendi, não foi para o Instagram nem o material da pessoa, não adianta estar a letra ou não, porque não está disponível a música. E outro, Spotify, quando vai aparecer letra no Spotify? Eu também não sei. Já apareceu algum artista brasileiro com letra no Spotify? Então, na verdade, está havendo essa atualização, né? Esse recurso foi aberto na última quarta-feira. Enfim, estão começando a aparecer. Na verdade, a pessoa precisa estar com o aplicativo atualizado e aí, enfim, aí vai aparecer essa função a mais de letra também. Essa implementação está acontecendo nesses dias. Em relação as letras não aparecerem no Instagram Music, uma coisa, Magliatti, seria ver, possivelmente você já deve ter, mas é legal também ver, se não for o caso, a questão de ter um perfil verificado dentro do Music Match, porque isso faz grande diferença. O perfil verificado, você vai estar colocando aquelas informações lá dentro da plataforma como sendo informações oficiais, de modo, porque o Music Match ele funciona um pouco como o Genius, né, que é aquele crowdsourcing, né, que é o tipo de modelo, né, que basicamente você coloca uma informação lá e ela vai ser validada por uma comunidade, então outras pessoas vão precisar aprovar ou corrigir, e aí depois de uma massa crítica, aquilo vai ter sido considerado a informação oficial. Mas, enfim, você tendo um perfil verificado, isso agiliza esse processo de que a informação está correta e a entrega também para o Instagram Music. Geralmente eles falam que essa integração ela é automática, mas ela demora alguns dias para acontecer, e aí quaisquer dúvidas que você tiver sobre essa integração mesmo do Music Match com o Instagram, com o Facebook e com o Spotify, aí é legal entrar em contato direto com eles pelo e-mail que está no post do nosso último post do blog. Magliatti disse que já está... O que você quer dizer com isso? As suas letras já estão no Spotify ou você já está com a música no Spotify? Não entendi. Eu acho que talvez ele esteja falando que ele já está com uma página verificada no Spotify, mas aí o que é importante é você estar com uma página verificada dentro do Music Match também. Por isso que aí ele... A letra já apareceu no Spotify. Se a sua letra aparecer no Spotify, você é o primeiro caso que eu estou sabendo. Eu ainda não tinha visto letras brasileiras no Spotify, não. Mas vamos lá. Tudo novidade, tá? Vejamos. O Célio Souza está fazendo a mesma pergunta que o Ben Charles, exatamente a mesma. Ele quer lançar um produto, mas ele quer conversar com alguém. Então, Célio, manda um e-mail para contato@tratori.com.br, esse e-mail aqui, ó. Manda um e-mail para isso e fala assim, eu quero falar com alguém, fala comigo. Aí a gente fala com você. Sim, existe um serviço para você falar com a gente. Você manda e-mail para isso aí. Normalmente você telefonaria aqui e as pessoas atenderiam, falariam com você, mas por causa da pandemia está cada um falando na sua casa e pronto. Tem uma questão do Davi Moura, que é o seguinte, no vídeo do YouTube aparece a informação do nome do artista distribuidor, logo abaixo da descrição do vídeo. Sim, porque a gente faz a arrecadação da monetização do YouTube para você. Então, aparece isso embaixo. Aparece arrecadado para a Trattori através de Ortia, tá? É a empresa que faz isso para a gente. Então, você não vai fazer monetização direta. Você deixa quieto que a Trattori vai recolher e repassar para você, tá? Não vai contestar isso, porque senão seu vídeo sai do ar. Porque eles vão entender que você está em desacordo com isso, que você não concorda, e eles entendem que é uma disputa e tiram o vídeo do ar até resolver a disputa. Não faça isso. Mas o Davi Moura, eu acho que ele já mandou pedido no suporte sobre isso, no contato@Trattori, que tem uma confusão no nome de uma artista, né? Uma mulher, não é? Sim. Sim, justamente. O pessoal do suporte já está com o teu caso, eles estão vendo isso, tá? É isso mesmo que você fez. Manda no e-mail no contato@Trattori e a gente resolve.
Isso, aí eles vão retirar a reivindicação e colocar novamente do jeito certo. Tá certo. Jorge Fox, papapi, papapá, obrigado, Trattori. Por que nas plataformas como Spotify apenas alguns álbuns só aparece o cantor e ficha de música para o companheiro? Não aparece como prioridade dos autores. Isso é decisão deles. O autor não aparece automaticamente em nenhuma das plataformas. É o caso de você perguntar para elas. A gente realmente não sabe, foi uma decisão delas. No Spotify, você clica com o botão na direita no desktop, ou aperta no 3 pontinhos no celular e você pede mostrar créditos e aparece o nome dos autores. Não está em primeiro plano, mas está disponível para ver também. É uma questão deles ali. Sim, o Francisco está dizendo, já está com letra no Spotify também. Então, gente, eu não estava acompanhando faz 2 dias isso, né? Um dia, né? Foi ontem? Sim, foi ontem. Eu não tive chance de ver ainda. Então, bacana, que ótimo. Dá para programar lançamento no Music Match? Na verdade, se você entregar o seu produto com grande antecedência para a distribuidora, o Music Match vai pegar essa informação das plataformas e já vai subir um campo para a letra ali. Às vezes, até mesmo antes de o produto tá lançado. Mas, de toda forma, o ideal é entrar em contato com o suporte deles, que aí eles vão poder informar melhor. Tem um cara, o Hip está falando o seguinte: qual é a vantagem para músicas que estão com ótimos números no Spotify, sendo que o artista que acaba trabalhando para o crescimento delas, a distribuidora acaba ganhando melhor? Quais os benefícios para os artistas que estão rendendo bem? O benefício é para todo mundo. A distribuidora faz um serviço, ela agrega um valor, ela coloca em mais de 100 plataformas diferentes para você não ter que fazer isso. Ela faz o pitching para você, ela recolhe, faz o câmbio de todo mundo todo, recolhe e deposita numa conta bancária para você. Todas essas coisas são benefícios. Você está trocando uma porcentagem do que você ganha por esse benefício. É simples. Como qualquer serviço, como um corte de cabelo, você fala assim, mas por que eu tenho que pagar o barbeiro se ele está cortando o meu cabelo? Você paga o barbeiro para ele cortar o seu cabelo. É um benefício, é um valor agregado que ele está te dando. Você está trocando essa porcentagem por um serviço que a distribuidora está fazendo para você. Eu acho... Esse tipo de pergunta eu acho meio estranho, porque parece... Eu sei que você não está dizendo isso, claro, porque não seria uma coisa muito legal de dizer, mas parece que você está dizendo o seguinte: a única pessoa importante em toda a cadeia da música é o músico. O engenheiro de som não presta, o produtor não presta, o iluminador não presta, ninguém mais presta, só eu que sou músico presto. Eu sei que você não está falando isso, claro que você não está falando, estou brincando, tá? Mas dá essa impressão. Mas, na verdade, tem muita gente na cadeia da música ajudando a coisa ir embora para frente. O assessor de imprensa, ele é importante também. Você não está pagando à toa esse dinheiro, ele ajuda você. Tem um monte de gente que se junta para fazer você dar certo. Então, essa é a ideia. Vamos lá, o que mais? Olha só, isso a gente discutiu faz uns dois lives, a gente falou super detalhadamente sobre essa questão, Luciana, como é a arrecadação. Foram 2, né? A passada foi sobre plágio, a anterior foi só sobre isso. A gente fez uma apresentação, tem um PowerPoint, a gente explica direitinho como que tipo de rendimento que vem. Assiste lá, são duas lives atrás, acho que eu fiz sozinho essa. Dave Haywood, se o autor me autoriza via troca de mensagem no Instagram ou rede social a interpretar sua composição, a Trattori precisa ainda formalizar o pedido da distribuição? Não, Dave, a Trattori não pede essa autorização. Você que se vire para conseguir a autorização. A gente não exige essa comprovação, tá? Mas, se vierem contestar, você tem que estar protegido. Aí é uma questão sua. Que tipo de documentação você tem para comprovar que você teve a autorização do autor? Se você acha que o WhatsApp é suficiente, consulte um advogado, talvez seja mesmo, realmente não sei dizer. Também tem a questão, por exemplo, o autor autorizou, mas o autor está ligado a uma editora, então aí realmente é uma outra dinâmica também, que aí realmente vai precisar de uma licença. Sim, o Hermeto fez isso, né? Sim. O Hermeto falou, todas as minhas músicas estão disponíveis para vocês gravarem e não precisa pagar nada para mim. Só que tem coisa que dele está editada na EMI. Então não poderia. Aí realmente a editora vai pedir algum tipo de processo de autorização.
Exatamente. Que mais? Tem muita gente, 44 já, a gente tem que encerrar. Sim, o Zé Brasil fez uma pergunta aqui. Estou tentando fazer o pitching de um novo lançamento, mas a opção não aparece no Spotify for Artists. Pode estar acontecendo o seguinte, então, Zé, pode ser que seja uma questão de homônimo, que aí esteja aparecendo seu pitch para outro Zé Brasil em vez de você. E aí, ou pode estar acontecendo também de o produto não ter sido aprovado ainda, não ter sido enviado. Tem que ver mesmo com o nosso pessoal do suporte, que manda um e-mail para a gente no contato@trattori, ou então manda uma mensagem aqui no direto para a gente, que a gente pode ver o que está acontecendo. Ben Charles tem uma pergunta. Leonel está perguntando: posso perguntar outra coisa? Pode, a gente tem mais 1 minuto só, mas pode perguntar. Ben Charles, pelo que eu entendi, vocês recolhem somente os plays do stream de venda do disco na plataforma, certo? Execução da rádio, TV e sonorização é com a associação junto ao ECAD. Correto, é isso mesmo. Execução pública não tem nada a ver com a gente, não passa por aqui o dinheiro, tá? Como fazer aparecer os créditos mais completos nas plataformas digitais? Quer falar sobre isso, Davi? Posso falar. Nesse momento, você tem algumas plataformas, como o Spotify, por exemplo, eles estão recebendo informação de compositores e produtores musicais. Acaba que é o que a gente está podendo entregar para a maior parte das plataformas. Muitas delas não tem nem mesmo essa parte disponível para o público. E a gente está, enfim, está em contato mesmo com as plataformas todas para poder ver maneiras de entregar mais informações mesmo. E aí, qualquer novidade mesmo, a gente avisa vocês. Tá, ele está falando que não está disponível porque ele ainda não aprovou na Trattori, foi de madrugada. Então é isso. Então... Só depois que mandar para lá é que vai ser feito. Gente, já atrasamos aqui, o pessoal pediu para a gente não passar de 40 minutos, já foi 45, 46. Então a gente tem que terminar. Agradecemos muito. Eu só queria... Obrigado, Davi, eu vou tirar você daqui. Valeu, Maurício, valeu, pessoal. Até mais. Falou. Eu vou aproveitar para procurar a live duas pessoas. O Rip está perguntando sobre direito autoral também. Gente, eu preciso achar essa live aqui que tem sobre o rendimento nas plataformas, que tem essa pergunta explicada com detalhes, tá? É meia hora de conversa sobre esse assunto, tá? Deixa eu procurar aqui e a gente já vai. Eu estou entrando aqui no Facebook. Eu vou colocar o link da live que eu fiz sozinho sobre como é o rendimento nas plataformas. Então, fala sobre o rendimento. O rendimento do fonograma, do autoral e a execução pública também. Então, vocês... Claro, direito autoral do streaming. Vou entrar aqui, deixa eu pegar esse link aqui e vou postar aqui embaixo, tá bom? Essa live aqui, ó. Estou colocando aqui, direitos autorais no streaming. Espera aí. Muito bem. Coloquei ali, tá? Direitos autorais no streaming tem um link de Facebook ali, tá bom? Então, queria agradecer a presença de todos. Foi muita pergunta hoje. Meio que não deu para responder tudo do jeito que eu gostaria, mas olha, eu coloquei o link lá que fala sobre como entra o dinheiro do streaming, do autoral e da execução pública dentro das plataformas, tá? Assiste, porque é super bacana. Eu fiz até um PowerPoint para isso aí, tem slides e tudo, tá bom? Um abraço.